Olá pessoal, como eu havia prometido, eu gravei uma aula sobre fisiologia do neurônio. Especificamente eu vou tratar nesses vídeos sobre bioeletrogênese e funcionamento das sinapses. Falo esses vídeos porque eu vou dividir, na verdade, o conteúdo em 3 partes, até para que não fique tão longa e tão cansativa, ok? Então vamos lá. Inicialmente, na primeira parte da aula, eu vou falar sobre o sistema nervoso e sobre as células neurais. Na verdade, as células que formam o sistema nervoso, não apenas as neurais, como vamos ver também adiante. Nessa primeira imagem, nós temos a clássica divisão de sistema nervoso central e periférico. O que acontece? O sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o sistema nervoso periférico formado por um conjunto de fibras, que por sua vez podem ser do tipo aferentes, que mandam informações para o central, ou eferentes, que enviam informações do central. Só que também é importante frisar que essas informações que chegam aqui no encéfalo ou na medula espinhal, elas são provenientes de diferentes partes do corpo e podem ser do tipo somáticas, quando vêm de componentes como, por exemplo, os músculos esqueléticos, articulações, sensações especiais, quando são provenientes de órgãos dos sentidos, olfato, visão, gustação, e também a partir das vísceras, quando, por exemplo, esses componentes internos enviam informações também para o nosso sistema nervoso central. As fibras que levam informações do central, elas por sua vez podem inervar os músculos esqueléticos. E aí formam o que nós chamamos de fibras eferentes somáticas. Porém, um conjunto dessas fibras eferentes também inervam músculo cardíaco, liso, glândulas, sistema nervoso entérico, trato gastrointestinal, e esse conjunto de fibras eferentes formam o que nós conhecemos como sistema nervoso autônomo, que por sua vez pode ser dividido em simpático e parasimpático. Aqui já é um tópico um pouquinho mais complexo, que merece uma aula à parte, que vocês terão também em suas atividades. Bem, nessa outra imagem eu posso também verificar essa divisão clássica, sistema nervoso central e periférico, porém visto de uma outra forma. Aqui no central eu consigo ver interneurônios, que são os principais em termos de quantidade, tipo de neurônios que existe no nosso corpo, são os interneurônios, e eu tenho também os neurônios que vêm da periferia, aqui no caso mostrando fibras, o neurônio aferente, e aqui o neurônio eferente. Uma diferença interessante é que o neurônio aferente tem o seu corpo celular fora do sistema nervoso central. E o neurônio eferente, esse corpo celular está dentro do sistema nervoso central. Então é uma diferença que vale a pena a gente frisar. Bem, um outro ponto interessante é que, de uma forma geral, essas células, elas conversam entre si. Ou seja, na imagem eu posso verificar aqui o neurônio e ele realiza uma sinapse. Essa sinapse, na verdade, é aqui ampliada. Eu posso ver a conexão entre duas células neuronais. É uma conexão que ela não é contínua, na verdade é um tipo de comunicação química, porque envolve a presença de um neurotransmissor. O que acontece? Essa sinapse também nós vamos detalhar com mais cuidado um pouco adiante. Porém, aqui eu já posso verificar os componentes da célula neuronal. Eu tenho
o corpo celular, ou soma, onde eu encontro o núcleo, e funciona como a unidade de comando do neurônio. Eu tenho os dendritos e eu tenho o axônio. Esse axônio, na sua extremidade, ele se bifurca bastante, ele tem algumas projeções, e essas projeções elas são importantes porque elas vão facilitar a conexão com outras células, seja neurônios ou não, aqui no caso são neurônios. E aí as sinapses são estabelecidas. Observa que normalmente o axônio ele é mostrado como uma estrutura no qual recebe algum tipo de sinal, e o axônio que envia algum tipo de sinal a partir do corpo celular. Bem, nessa outra imagem eu posso verificar diferentes tipos de neurônios de acordo com a sua estrutura, com o seu formato, vamos dizer assim. Então, olha aqui o neurônio bipolar. Observa que ele é chamado de bipolar porque ele tem um axônio e um dendrito, apenas, mesmo que se bifurque, mas apenas um dendrito que chega até o corpo celular e um axônio. Esse é pseudonipolar. Ele é parecido com o primeiro, não chega a ter dois polos, mas ele tem um único polo que se bifurca direitinho. E aqui eu tenho o chamado neurônio multipolar. Esse neurônio multipolar é aquele que a gente conhece nos livros, desde o estudo da biologia, como sendo aquele clássico neurônio. Observa que eu tenho vários axônios que permitem um influxo, a entrada de informações para o corpo celular, e a saída de um axônio que se bifurca e aí vai estabelecer sinapses com outras células. Então, bipolar, pseudonipolar e multipolar. Aqui uma imagem que também mostra um pouco desses componentes. Ele chama aqui esses neuritos. O que são os neuritos? Os neuritos, na verdade, é o grupo formado por axônios e por dendritos. E a figura mostra exatamente axônios e dendritos que estabelecem uma comunicação através ou a partir levando a formação da sinapse, na verdade. Como eu disse, essa comunicação ela não é contínua. Na verdade, existe um espaço muito pequeno, mas existe, que esse espaço separa as duas células, os dois neurônios na sinapse. Então não há uma continuidade. E como é que eles conversam em si? A partir da liberação de neurotransmissores. Então são os neurotransmissores que estabelecem as conexões com a célula seguinte, seja ela um neurônio ou uma outra. Tá? Bem, aqui ainda posso verificar o neurônio, os vários dendritos, um axônio, e aqui eu tenho as colaterais do axônio. Essas colaterais são importantes porque também aumentam a capacidade de conexões com outras células, ou seja, aumenta a possibilidade da formação de sinapses. Nessa outra imagem eu consigo verificar os diferentes tipos de neurônios mais uma vez, porém aqui eu coloco em termos de função. Então observa que os neurônios do tipo bipolar, pseudonipolar, eles são, por exemplo, os neurônios sensoriais. O que são neurônios sensoriais? São aqueles neurônios que formam as fibras aferentes. São eles que captam sinais, por exemplo, na periferia, relacionados com tato, variações de temperatura, entre outros. Okay? E transformam esses sinais em potenciais de ação, que vamos explicar mais adiante, e conduzem até o sistema nervoso central. Os interneurônios normalmente são axônios de que tipo? Multipolares. Também existe um outro, que é o anaxônico. Lembrando que os interneurônios formam o maior grupo de neurônios do nosso sistema nervoso. Okay?
a maioria dos neurônios estão como interneurônios. E o neurônio, aquele bonitinho que eu mencionei anteriormente, que tem esse formato, não é isso? Ele é normalmente um neurônio eferente, ou seja, ele leva informações do sistema nervoso central para a periferia, músculo liso, músculo cardíaco, seja o que for. Okay? Então, aqui os diferentes tipos de neurônios e as funções no qual, ou pelo menos exemplos de funções onde eles participam, em que eles participam, melhor dizendo. Aqui, nessa outra imagem, eu tenho microfotografias obtidas a partir de células neuronais, também de diferentes tipos. Bem, como a gente pode verificar, o axônio ele é uma estrutura que pode ser alongada, ele pode ir de 10 milímetros até mesmo mais de 1 metro de axônio. Então, tamanha estrutura necessita de componentes que facilitem o transporte de moléculas no seu interior. E isso realmente acontece, principalmente devido à presença de microtúbulos. Esses microtúbulos eles funcionam como trilhos e se ligam a proteínas que facilitam essa movimentação no interior do axônio. Por exemplo, a adeneína. Então essas proteínas elas conseguem facilitar o transporte de vários componentes. Por exemplo, componentes de membrana, mitocôndrias, outras proteínas ou aminoácidos que possam ter a necessidade de se locomover no axônio. E esse transporte ele pode ir em dois sentidos. Do corpo para a terminação axonal, ele é chamado de anterógrado, para frente. E da terminação axonal para o corpo, ele é chamado de retrógrado. Hoje sabe-se, por exemplo, que algumas doenças neurodegenerativas, elas apresentam a decomposição ou alterações importantes nessas proteínas ou estruturas que facilitam o transporte intracelular. E quando isso acontece, o que vai gerar? A morte do neurônio, evidentemente, ou pelo menos a inibição do seu funcionamento de forma adequada. Aqui também eu posso verificar esses componentes de transporte. Eu tenho aqui a cinesina, que é uma dessas proteínas. Aqui eu tenho os microtúbulos e claro que isso é um tipo de transporte que leva a um gasto energético obtido a partir do ATP. Bem, além dos neurônios, eu também tenho as células da glia. As células da glia elas têm uma importância muito grande e nas últimas décadas se mostrou que a principal função no qual se acreditava que essas células possuíam, que seria a sustentação, não é a única. Na verdade, as células da glia têm importantes papéis no funcionamento do sistema nervoso. Aqui na figura eu posso ver, por exemplo, a epêndima, ou células ependimárias, que vão forrar cavidades, como por exemplo os ventrículos do sistema nervoso. Eu tenho aqui a célula microglial, ou micróglia, que são células de defesa. Eu tenho aqui o astrócito, que é uma das mais importantes. E também eu tenho o oligodendrócito. Vale ressaltar que cada uma dessas células apresentam funções distintas. Se você observar, por exemplo, o oligodendrócito, ele está envolvendo o axônio. O oligodendrócito pode ser, na verdade, ele é um componente, pode ser não, ele é um dos componentes que formam a bainha de mielina. Eu digo um dos porque existe, na verdade, duas células envolvidas na formação da bainha de mielina. Quando eu considero o sistema nervoso central, eu falo que quem forma a bainha de mielina é o oligodendrócito, mas no sistema nervoso periférico é uma outra célula.
Aqui eu também posso observar que o astrócito ele está envolvendo um capilar. E o astrócito envolvendo esse capilar tem uma função extremamente importante, que é formar o que a gente conhece como barreira hematoencefálica. Então, as células gliais apresentam dessa maneira diferentes funções e que eu posso mostrar aqui nessa outra figura. Olha só, as células da glia no sistema nervoso central, as células da glia no sistema nervoso periférico. Aqui no central, oligodendrócito, micróglia, astrócitos, células ependimárias, cada uma com as suas funções. Células ependimárias criam barreira entre os compartimentos, também podem originar célula-tronco. Os astrócitos, eles vão ter funções mais complexas, também podem originar célula-tronco, captam água, potássio, neurotransmissores, secretam fatores de crescimento fundamental para o desenvolvimento celular e também a formação de sinapses. Os astrócitos compõem a barreira hematoencefálica. Os astrócitos também fornecem substratos para a produção de ATP. O oligodendrócito ele vai formar a bainha de mielina, como eu falei, no sistema nervoso central. E na célula Schwann, tá? A célula de Schwann forma a bainha na periferia. Além disso, também secreta fatores de crescimento. E ainda tem as células satélites que sustentam ou participam desse processo de sustentação do corpo celular. Um ponto importante é lembrar o seguinte: aqui eu tenho um componente, digamos assim, no mínimo estranho para o sistema nervoso central, célula-tronco. Quando se fala em célula-tronco, você fala de uma célula que pode originar todas as outras, não é verdade? E a gente sabe que, por exemplo, no sistema nervoso central, uma vez que o neurônio se desenvolve, ele não mais pode ser renovado. Acontece que essa ideia, nos últimos anos, ela mudou um pouco. Em várias outras espécies, sabe-se que isso não é verdade, que pode ocorrer sim a formação de novos neurônios. E no humano também nos últimos anos foi mostrado que pode ocorrer. Aonde especificamente? Principalmente, ou pelo menos até agora é o que se coloca, que na região do hipocampo você tem sim a formação de novos neurônios. E que ao longo da vida, vamos dizer assim, esse componente celular ele vai se renovando várias vezes a partir de célula-tronco, evidente. Okay? Não se sabe ainda, ou não se domina ainda exatamente como que isso ocorre. Talvez no futuro isso possa ser uma solução extremamente interessante para aquelas doenças que apresentam morte neuronal, no caso as doenças neurodegenerativas. Nessa outra imagem eu posso verificar a bainha de mielina, formada aqui pela célula Schwann, e a gente observa que ela aqui meio que ela vai formar camadas no axônio. E acontece que ao formar essas camadas, torna essa área isolada do ponto de vista elétrico. Porém, nós observamos também que existe um espaço que não é encoberto pela bainha de mielina, chamado nódulo ou nó de Ranvier. E aqui é importante exatamente porque vai ser nesse ponto que ocorre ou que vai ocorrer atividade elétrica. Que normalmente a gente diz que ela é saltatória, ela vai de um nó para o outro. Ao pé da letra, ela não ocorre saltando, digamos assim. Ela ocorre internamente, a partir do processo de despolarização, que eu vou explicar mais adiante. Bem, então, vamos encerrar esse primeiro vídeo, ok? E a partir do segundo eu retomo falando da atividade elétrica no neurônio. Obrigado e até o próximo vídeo.